Tudo bem, turma? Joia? Sejam bem-vindos aqui para o último bloco da nossa aula, tá? Bom, nós estávamos falando a respeito dos inversores, né? Só concluindo aqui essa parte. No final das contas, então, o que que eu espero, né, de um inversor para um sistema fotovoltaico? Eficiência, né? Então, eficiência no processo de conversão, confiabilidade. Então, aqui eu falo tanto em manutenção do sistema em operação e principalmente a quantidade de manutenções que eu preciso dar nele, então isso precisa ser considerado. Faixa de operação, então isso aqui é importantíssimo, porque dependendo da faixa de operação do seu inversor, você vai precisar de mais ou menos placas, tá? E existem fabricantes, e tem certos fabricantes que têm faixas de operações mais restritas. Então, dependendo do dimensionamento que você vai fazer, você vai precisar optar por um outro fabricante de inversor se você quer tornar o seu custo do seu projeto mais competitivo. Capacidade de regulação de tensão, né? Isso aí praticamente todos conseguem trazer bem, porém esse fato aqui é o mais importante, forma de onda senoidal, tá? Isso aqui talvez seja um dos principais fatores em termos de preço de inversor, tá? Inversores com onda senoidal pura são extremamente mais caros, tá? Você vai ter aí talvez custos de inversores de até 2 ou 3 vezes o valor de um inversor que não é onda senoidal pura. Então depende daquilo que você pretende entregar para o seu cliente. Níveis de ruído, isso aqui não é tanto problema. A questão de interferência magnética também não é tanto problema. Todos têm uma boa tolerância, né? Questão de limites, né? Limitações contra surtos. Você vai ter aí inversores que têm todo um sistema de proteção de entradas e saídas. Geralmente são dispositivos mais caros, mas aí com isso você está garantindo não só a eficiência do seu sistema, mas também a própria proteção do inversor. Pensando que o inversor ele é um dos elementos mais caros, você perder um inversor que custa ali na ordem de 2, 3, 4 mil reais é um prejuízo grande. Então você observar se ele possui essas proteções, isso é extremamente vantajoso. E outros tipos de proteção, por exemplo, proteção IP, né? Geralmente as instalações, né, na maior parte dos casos, não são instalações abrigadas, tá? Ou os abrigos não são extremamente apropriados para eles. Então, você ter algum tipo de grau de proteção IP pode ser algo vantajoso, né? Dependendo de onde você pretende fazer sua instalação, certo? Bom, pessoal, aqui só destacando para vocês que ainda na gama da proteção, você pode prever até mesmo um sistema de SPDA para sua instalação, tá? Então, se for uma instalação de porte maior, uma edificação maior, você pode fazer essa previsão, né, de incluir um SPDA com um sistema de aterramento bem parrudo, né, bem dimensionado, né, pensando em garantir ainda mais proteção do seu sistema. E aqui ficaria mais ou menos uma visão geral do seu conjunto, tá? É importante você verificar a norma de geração distribuída, as normas das distribuidoras, mas via de regra você vai ter isso aqui na sua instalação. Então você vai ter aqui o seu DPS do lado contínuo, disjuntor contínuo, o inversor, depois o DPS disjuntor do lado alternado, o seu DSV aqui, né? E aqui já na saída o seu sistema de QGBT ali para liberar para as cargas e o seu sistema de medição, no caso um grid bidirecional, tá? E aí nesse caso a troca do medidor, né? Uma vez que você solicita, a concessionária ela vai fazer a troca do seu medidor para fazer a liberação da sua instalação para um sistema fotovoltaico on-grid. Aqui um diagraminha esquemático elétrico, né? Então, de como é que seria esse seu sistema, pensando na quantidade de cabos. Então, você tem
basicamente, né, mesmo no lado contínuo, 3 cabos, né, o positivo, negativo e terra, né, aterramento de carcaças. Aterramento, né, da própria estrutura do sistema também. O sistema controlador de cargas, então se você tiver conjuntos de bateria, você vai ter que ter ali ele devidamente conectado. E aqui o seu sistema inversor, tá? E aí tanto vai pegar do controlador de carga passando pelo inversor para ir para carga, ou o controlador de carga, que nesse caso ele pode liberar direto, né, sem passar aqui pelo seu sistema de bateria, passando pelo inversor para ir para a sua carga. Bom, esse aqui, pessoal, já seria, né, uma espécie de telemetria do seu sistema, tá? Então, se você for pensar em um sistema de grande porte, você pode pensar em um sistema de controle, de automação e telemetria do seu sistema. Então, você pensando nisso, você poderia ter um sistema desse tipo aqui. Você ter controles de chaves, dos controladores de carga, do banco de baterias, do inversor, né, entrada e saída, as tensões de barra. Então, você pode, né, automatizar e trazer isso aqui para um nível maior, para um nível mais elevado. A ampla maioria dos inversores de frequência, elas oferecem, né, uma mediçãozinha básica de entrada, né, entrada do lado CC, saída, frequência, tensão, corrente, né, essas informações básicas você vai ter disponível, tanto no visor quanto se você quiser transmitir online, tá? Aí tem alguns que vendem, né, aquele módulozinho Modbus, né, com GPRS para você transmitir essa informação. Outros já vêm com isso embutido no próprio conjunto, no próprio equipamento, basta você configurar ali os dados, né, o link de acesso e tudo mais, plugar ele num cabo de rede ou num roteador e ele já vai funcionar normalmente, tá? Mas se for um sistema maior, né, naturalmente, além dessas informações do inversor, você vai querer ter uma supervisão mais criteriosa do seu sistema, tá? Então, isso seria muito vantajoso. Bom, pessoal, não, beleza, mas e se eu quiser, então, pensar num sistema isolado? O isolado, naturalmente, ele é muito mais simples, né? Você vai estar trabalhando ali sem a presença da rede, né? Então, você já foge de concessionária e tudo mais. Por outro lado, você precisa acumular energia. E aí começam os seus desafios aí em termos de densidade de energia acumulada, né, que é um dos principais gargalos do sistema, tá? Aqui só destacando aqui alguns sistemas fotovoltaicos, né, isolados, aqui no caso, como que é feito o dimensionamento dos sistemas em função de consumo, potência mínima de inversor e autonomia de baterias, tá? Então você tem que, por exemplo, se você precisar de uma disponibilidade média de 13 a 80 kWh mês, você está traduzindo isso aqui em termos de 435 até mesmo 2.600 Wh/dia. E aqui está os respectivos inversores que você vai precisar. Um inversor de 250 watts, né? Até mesmo um inversor de 1.200 watts. E o principal de tudo, sempre que você dimensionar um sistema isolado, você precisa garantir uma autonomia mínima de baterias, tá? Essa autonomia geralmente que a gente prevê é de 48 horas, pensando naquelas questões de variação de radiação, temperatura e por aí vai, tudo isso acaba impactando o seu sistema, tá? Aqui só um diagraminha bem simples, né, das conexões aí do seu sistema. E aqui, pessoal, né, demonstrando aqui vários projetos em comunidades isoladas. Às vezes a gente acha, né, que isso é uma realidade tão distante, que é algo assim tão, diria, distante da nossa realidade, né? Todos nós temos energia elétrica aqui na nossa casa, né, nas nossas tomadas. Mas tem muitas regiões do país que não estão plenamente atendidas, né? Mesmo o projeto Luz para Todos e outros projetos,
ainda tem regiões que estão isoladas da rede, que vivem de gerador, diesel, né? Ou de geradores centrais na cidade. Então, o sistema fotovoltaico acaba contribuindo bastante, principalmente regiões de zona rural. Tá? Aqui, por exemplo, mostrando uma pequena vila, um pequeno vilarejo, né, com um sistema fotovoltaico produzindo energia centralmente. E aí até partindo para grandes usinas, né, grandes usinas solares fotovoltaicas, que essas sim podem ser espalhadas aí, né, nos telhados das mais variadas edificações possíveis. Aqui no caso no estádio, na cobertura do estádio, nos prédios aqui administrativos, no estacionamento. Então você tem uma infinidade de possibilidades onde você pode instalar o seu sistema fotovoltaico. Pessoal, queria agradecer pela participação de vocês, né? Essa aula foi um pouquinho mais longa que o normal, mas é porque o tema ele é muito vasto, é muito amplo. Naturalmente, vocês devem ter percebido que eu não consolidei o tema todo. Então, essa aqui foi só uma aula introdutória. Na próxima aula, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre o sistema fotovoltaico, tá? Mas em linhas gerais era para dar uma relembrada, dar uma explanada de forma geral, né? E para aqueles que ainda não tiveram muito contato, para você ter ideias, né, de quais pontos você precisa aprofundar o seu estudo. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá, do grupo, ou através do fórum também, e me coloco à disposição, tá, para auxiliá-los naquilo que for necessário. Muito obrigado pela participação de vocês, e agora eu peço por gentileza que vocês façam a leitura do material. O material texto desses slides aqui, que eu compartilhei com você, ele está um pouquinho mais extenso do que essa apresentação aqui que vocês acabaram de assistir. No caso aqui eu enxuguei um pouco, né, a apresentação para, né, ficar dentro do tempo hábil, mas aí no material que eu estou compartilhando ela está um pouquinho mais completa, vai dar para vocês aprenderem um pouco mais ainda a respeito do assunto. E aí façam a atividade, tá? Façam a atividade dessa aula e qualquer dúvida eu estou à disposição. Grande abraço e até a próxima.